Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse sábado, as leituras falam pra gente que Jesus é o pastor eterno que nos conduz pelos caminhos deste mundo até que alcancemos, por sua bondade, a morada em Deus, nosso Pai. Então, que nós possamos celebrar e participar com fé dessa liturgia. Então, a primeira leitura está em Hebreus capítulo 13, versículo 15 a 17, depois o versículo 20 a 21. Hebreus capítulo 13, versículo 15 a 17, depois o versículo 20 a 21. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por nossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Ora, o Deus da paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todo sempre. Amém. Então, a primeira leitura, fala pra gente, a liturgia hoje, reflete o tema do pastor e dos pastores. Então, orientando a comunidade sobre o culto agradável a Deus, as boas ações e a comunhão, a carta aos Hebreus recomenda a solicitude e as orientações dos líderes comunitários. Por um lado, os pastores comportando-se e agindo à semelhança do eterno pastor das ovelhas, Jesus ressuscitado, prestaram contas a Deus do seu pastoreio e serão justificados. Por outro lado, os que possam fazê-lo com alegria e não com queixas, que não seriam coisa boa para vós. Então, pastores e ovelhas vivendo em comunhão serão motivo de alegria no céu. E aqui nós vimos, no Salmo também, no Salmo 22, que fala, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Então, além de nos encher de esperança e confiança em Deus, nos prepara para a meditação do Evangelho, do bom pastor, que é Cristo, e que a gente vai falar sobre isso agora no Evangelho de Marcos, que está o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. Marcos, capítulo 6, versículo 30 a 34. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito, como que tinham ensinado. E ele disse-lhe, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós no barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram. Correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia já fosse adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto, e o dia está muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Então, essa leitura do Evangelho, fala pra gente, aqui até... E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, no Evangelho de hoje, Jesus é o bom pastor, pleno de compaixão,
Ele viu a multidão desorientada como ovelha sem pastor e compassivamente começou a guiá-las, ensinar muitas coisas. Então Jesus guiou e guiará para sempre o seu povo, a sua igreja e a comunidade dos seus irmãos. Seria de oportuno que hoje, em nossas orações pessoais e comunitárias, lembrássemos do Papa, nossos bispos, sacerdotes e de nossas lideranças leigas, que os pastores sejam compassivos, né, para com as ovelhas e que as ovelhas sejam dóceis para com os pastores. A reciprocidade fraterna é o caminho da eternidade feliz, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, domingo, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as letras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.